Obstáculos. Como não atrapalhar Deus? Meus irmãos, o deserto é um lugar de bênçãos nas nossas vidas. Eu acho que já está ficando cada vez mais claro a cada um de nós que Deus, Ele nos leva para o deserto para forjar o nosso coração, para moldar as nossas vidas, para que nós sejamos a pessoa que Ele quer que nós sejamos. O deserto não é um acidente, não é uma tragédia, não é uma coisa que é porque Deus perdeu o controle, então nós acabamos nos encontrando no deserto. Não, o deserto faz parte da agenda de Deus para as nossas vidas. E então, tendo isso em mente, no nosso último encontro, no domingo passado, nós refletimos sobre 3 obstáculos que nós mesmos criamos e que nos atrapalham de desfrutar da misericórdia do Senhor, do propósito dEle nas nossas vidas. E meus irmãos, esses obstáculos, eles nos impedem de ver o agir do Senhor. E eu quero relembrar rapidamente esses obstáculos com os irmãos. Em primeiro lugar, nós vimos que precisamos vencer o obstáculo da crise de identidade. Nós vimos que Moisés, ele não sabia quem ele realmente era. Assim como muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Mas para isso nós precisamos andar com Deus. Porque é conhecendo a Deus que nós podemos conhecer quem nós somos e quem nós fomos criados para ser. Então, em segundo lugar, nós vimos que nós precisamos vencer o obstáculo da falta de intimidade. Moisés, ele não era íntimo de Deus ainda. E então, por isso ele não sabia exatamente quem era Deus. Ele não conhecia ainda o caráter de Deus, a pessoa de Deus. E porque Moisés não sabia quem ele mesmo era, ele também não sabia quem Deus era. E o interessante é que porque ele também não conhecia a Deus, ele também não era capaz de conhecer a si mesmo. Faltava intimidade, que só poderia ser conquistada durante todo aquele trajeto no deserto, andando na presença de Deus e conhecendo a Ele. E em terceiro lugar, nós vimos que nós precisamos vencer o obstáculo da busca por aceitação. Busca por aceitação. Porque Moisés não se conhecia e não conhecia a Deus. Ele estava então buscando viver uma vida só apenas para ser aceito, para ser aprovado pelas pessoas, preocupado com o que as pessoas iriam pensar dele, dizer sobre ele, ao invés de buscar viver uma vida sendo aceito por Deus. Moisés, ele precisava focar aquilo que ele já tinha em mãos. E o que ele já tinha em mãos era toda a autoridade de Deus para falar o que Deus havia mandado, para fazer aquilo que Deus havia o orientado e cumprir a sua missão. Então hoje, com base em Êxodo capítulo 4, eu quero continuar apresentando aos irmãos mais alguns obstáculos que nós criamos, que nós levantamos e que nos atrapalham de ver o propósito de Deus se cumprir nas nossas vidas. Por isso, em quarto lugar, nós precisamos vencer o obstáculo da autolimitação. Autolimitação. Se você não quer atrapalhar o agir de Deus, meu irmão, na sua vida, você vai precisar vencer o obstáculo da autolimitação. E a autolimitação é uma limitação imposta a si mesmo. É quando nós focamos mais na nossa limitação do que na nossa força de superá-la. É quando nós abraçamos a nossa limitação e nos conformamos com ela. Tá bom desse jeito, é verdade, eu sou fraco. Eu sou pequeno, eu sou limitado, mas é porque eu nasci assim, eu vou continuar vivendo assim e vou morrer assim, Gabriela. Todos nós temos limitações, meus irmãos, isso é um fato. Todos nós temos fraquezas e isso também é um fato. Todos nós já fracassamos em alguma área da nossa vida, mas não significa que porque nós temos falhas, somos limitados e já fracassamos, que nós precisamos permanecer no fracasso. Isso não significa que nós precisamos continuar pessoas limitadas.
Perceba que, porque Moisés não sabia quem ele realmente era, ele ainda não tinha intimidade com Deus e estava buscando a aprovação das pessoas. Por causa de tudo isso, ele ficou com os seus olhos focados nas suas limitações. E o problema é que quando nós focamos nas nossas limitações, meus irmãos, nós somos impedidos de viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, depois de Deus dar todas as orientações a Moisés sobre como ele deveria mostrar os sinais para os líderes, autoridades egípcias e para os israelitas, provando que Deus de fato estava com ele. Nós vemos isso ali nos versículos 3 até o 9 do capítulo 4 de Êxodo. Moisés então, ele conclui o seguinte, veja só comigo o que está escrito em Êxodo capítulo 4, versículo 10, acompanhe a leitura comigo, por favor. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Eu não consigo, eu nunca vou conseguir, nem antes, Senhor, nem agora, talvez nunca vou conseguir. Sabe, meus irmãos, essas são as falas de alguém que nunca vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Perceba que Moisés, ele vem já com uma série de desculpas, levantando vários obstáculos, mas agora ele foca na sua limitação. Ele foca na sua limitação. Moisés tinha dificuldade de falar. Não se sabe ao certo qual era essa dificuldade. Se ele era gago, se ele era tímido demais, dislexo, se ele tinha uma dificuldade, vergonha de falar em público, ou qualquer coisa do tipo. O fato é que Moisés se autolimita diante da missão que Deus está dando a ele. Pode até ser que Moisés realmente tinha essa limitação, mas o problema aqui era a falta de fé que Moisés tinha. O problema não era a limitação de Moisés, o problema era a sua falta de fé. Moisés se autolimitou devido à sua dificuldade com a fala. Mas e você, meu irmão? Quais são as suas autolimitações? Quais são as limitações que você tem imposto sobre a sua própria vida? Quais são as dificuldades, as fraquezas que você tem e que você tem focado na tua vida e que tem te paralisado, que tem te impedido de viver tudo que você pode viver em Deus? Quais são as desculpas que você tem usado de seguir adiante no desafio que Deus já te chamou para viver? Diante da autolimitação de Moisés, veja só o que Deus respondeu em Êxodo capítulo 4, dos versos 11 ao 12. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Se é Deus, meu irmão, quem nos deu boca para falar, quem nos deu ouvidos para ouvir, olhos para ver, será que Ele não é competente o suficiente para nos capacitar no cumprimento da sua missão para as nossas vidas? Agora veja só o que Deus continua dizendo no verso 12. Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Veja que mais uma vez Deus ele diz essa frase: eu estarei com você. A outra vez que Deus diz isso é quando Moisés fala: mas quem sou eu? Quem sou eu? E nós vimos que nós descobrimos quem nós somos andando na presença de Deus, porque o Senhor estará conosco. E sabe o que eu concluo mais uma vez com essa frase de Deus a Moisés? Eu concluo que nós não apenas conhecemos quem nós somos através da presença de Deus, mas nós também vencemos as nossas limitações através da presença de Deus. Nós também vencemos as nossas limitações através da presença de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se eu não posso, Deus pode. Se eu não sei falar, Deus sabe. Se eu sou fraco, Ele é forte.
se eu não sei para onde ir, se eu não sei o que fazer, Ele sabe me guiar, Ele sabe me orientar. Se eu sou nada, Ele é tudo em mim. O seu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza, me tornando invencível. E é isso que Deus faz por todos nós, meus irmãos. Sabe, eu nunca poderia estar aqui nessa noite pregando, comunicando essa palavra aos irmãos, se fosse depender apenas da minha capacidade, do meu potencial, do meu talento, do meu dom. Não. Quem me conheceu na minha infância e também na minha adolescência sabe que eu fugia de toda oportunidade que podia surgir para falar em público. Eu tinha muita vergonha, eu me paralisava, eu me tremia todo. Eu me considero uma pessoa até um pouco introvertida, eu tenho até um pouco de dificuldade com isso. Eu me recordo que quando eu tinha um trabalho para apresentar na escola, meus irmãos, quando a professora marcava, daqui 3 semanas, eu já ficava desesperado. Meu Deus do céu, vou ter que ir lá na frente, na sala, falar na frente de todo mundo, apresentar esse trabalho. E quando chegava no dia, eu perdia a fome, a minha perna tremia, eu tinha ânsia de vômito, meus irmãos, de tão nervoso que eu ficava, de tão ansioso que eu ficava. Eu lembro a primeira vez que eu fui escalado para cantar, para dirigir o louvor na nossa igreja. Foi lá na Santos Dumont. Foi no início de fevereiro do ano de 2007. Eu tinha 16 anos. E olha só como foram bondosos comigo na escala. Na minha primeira vez eu fui escalado para dirigir o louvor no sábado e nos nossos 3 cultos no domingo. Olha que maravilha. Na minha primeira vez, meus irmãos do céu. Eu me lembro que na sexta-feira à noite eu estava sentado no meu quarto e eu orando, desesperado. Meu Deus do céu, passa de mim esse cálice, o que eu faço? Ó Deus, se o Senhor puder me dar uma dor de garganta, me deixar rouco, se o Senhor puder permitir uma tragédia acontecer comigo, nem que eu tiver que quebrar um braço só, Senhor, o que é quebrar um bracinho só? Não tem problema, uma perna, mas para que eu não tenha que encarar esse final de semana, tendo que encarar aquelas pessoas todas lá, meu Deus, que vergonha, que desespero. Se hoje eu estou aqui, meus irmãos, é pelo agir milagroso de Deus, que tem me capacitado, que tem me ensinado aquilo que eu devo falar. Não é pela minha capacitação. É porque eu tenho desfrutado da presença de Deus a cada dia, se revelando forte nas minhas fraquezas, nas minhas limitações. Então, eu tenho aprendido a manter os meus olhos nele e confiado que é dele que vem a minha força, meus irmãos. Por isso, eu não sei qual é a tua limitação. Eu não sei qual é o teu calcanhar de Aquiles, qual que é a tua fragilidade, qual é a tua fraqueza, qual é a tua área de fracasso. Mas Deus deseja te levar ao deserto e Ele vai bagunçar com a tua vida, meu irmão, para te expor, para te tornar vulnerável, para que Ele te ajude a vencer o obstáculo da autolimitação. Creia, meu irmão, na força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer coisa, assim como eu nunca poderia imaginar falando para uma multidão como essa, mas o Espírito Santo tem me capacitado, tem me dado a sua força. Não é na tua força, mas na força do Espírito Santo através de você. Por isso, em nome de Jesus, pare de dar desculpa. Pare de ficar focado no quão fraco você é, no quão frágil você é. Pare de ficar procrastinando o que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida. Enfrente hoje a sua autolimitação e decida colocá-la nas mãos de Deus, porque é Ele quem estará com você, como Ele mesmo disse, eu estarei com você. Por isso, vença o obstáculo da autolimitação na presença e na força de Jesus na sua vida, meu irmão. E em quinto lugar, nós precisamos vencer o obstáculo da desistência. Nós precisamos, se nós não queremos atrapalhar o agir de Deus ao nosso favor, nós vamos ter que vencer o obstáculo da desistência. Desistência é o ato de desistir, de renunciar a algo voluntariamente. E essa é uma postura que não deve fazer parte da vida do cristão.
É uma postura que não combina com aquele que foi salvo pela graça do Senhor. A não ser que seja para você desistir da sua velha vida de pecado, da sua velha vida sem Jesus. Porque com Jesus, meu irmão, é vencer ou vencer. E vencer significa jamais desistir. Eu gosto demais do que Thomas Edison, ele disse, depois de tentar 1.200 vezes de criar a lâmpada incandescente, depois de 1.200 vezes, então ele conseguiu, e veja só o que ele disse: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez, mais uma vez. Meus irmãos, preste atenção a isso. A desistência é o procedimento mais comum na vida daquela pessoa que não sabe quem ela é de fato. A desistência é o procedimento mais comum na vida daquela pessoa que não conhece a Deus. E porque ela não sabe quem ela é, porque ela não conhece a Deus, então ela vive uma vida querendo ser aceita pelas pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você: você não vai conseguir ter a aceitação de todo mundo. Se você ficar correndo atrás disso, o teu futuro vai ser de desistência. E então essa pessoa que não sabe quem ela é, que não sabe quem Deus é, e que vive a vida buscando ser aceito por todos, ela fica então focada nas suas limitações, e sabe o que acontece? Ela desiste. E era exatamente isso que estava acontecendo com Moisés. Ele estava enfrentando o obstáculo da desistência, mesmo após Deus ter dito que estaria com ele, que ensinaria tudo o que ele deveria dizer, mesmo depois de Deus dizer tudo como aconteceria. Meus irmãos, você tem noção que é isso? Deus disse: vai acontecer assim, 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 assado, e eu vou estar com você, fica tranquilo. Ainda assim, ele mantém essa postura de desistência. Então veja só a sua resposta a Deus em Êxodo capítulo 4, verso 13. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Olha só, em outras palavras, era como se Moisés dissesse: eu não, Senhor, eu não, envia outro, eu não dou conta, eu estou fora, essa oportunidade não é para mim não, eu não acredito que o Senhor pode me capacitar, eu desisto, eu abro mão, eu não quero nem tentar. Será que essas têm sido as suas falas diante da vida, meu irmão? Será que você também tem considerado a desistência como uma possibilidade diante de tudo que você tem vivido até aqui? Eu fico pensando em grandes pessoas da nossa cultura, da nossa sociedade, dos nossos tempos, das gerações que se passaram e que estão ainda. Eu fico imaginando se o grande cientista Albert Einstein, se ele tivesse desistido, porque os seus professores o consideravam uma criança retardada mental. Se ele tivesse focado nisso, se os seus olhos estivessem focados nisso, ele jamais teria revolucionado a ciência com a teoria da relatividade. Ele nunca teria ganhado um prêmio Nobel, nunca. Eu fico imaginando também na vida da grande apresentadora de TV Oprah Winfrey. Se ela tivesse desistido só porque ela nasceu numa família pobre, sem oportunidades, porque ela cometeu alguns erros na vida, porque ela engravidou na adolescência, e por ser negra, pobre, num país racista, sofrendo racismo de todos os lados, se ela tivesse desistido por causa dessas limitações, ela nunca teria se tornado a maior apresentadora de TV, a mais bem paga dos Estados Unidos e do mundo. Eu fico imaginando, meus irmãos, se um homem chamado Walt Disney, se ele tivesse desistido, porque quando ele era jovem, ele foi despedido do jornal que ele trabalhava, e sabe qual foi o motivo dele ter sido mandado embora? É que ele não tinha criatividade, e então ele foi despedido. Se ele tivesse acreditado naquilo, e se ele tivesse desistido, ele jamais teria criado o Mickey Mouse, ele jamais teria criado a Walt Disney Company. Se o grande jogador Michael Jordan tivesse acreditado
que ele era ruim demais, como o seu técnico de basquete na escola disse, e por isso ele foi expulso do seu time, por ser ruim demais, abaixo da média. Se ele tivesse acreditado nisso e desistido, ele jamais teria se tornado o maior astro da história do basquete mundial. E então, diante de tudo isso, eu olho para a minha vida, meus irmãos. É verdade que eu não posso me comparar com os grandes feitos desses homens, mas quando eu olho para mim, eu penso, se eu tivesse desistido, quando eu escutei críticas de pessoas, quando as pessoas me deram uma palavra de desânimo, quando disseram que não acreditavam no meu chamado, ou porque eu era jovem demais, ou porque eu não tinha autoridade suficiente para aquilo, para estar no ministério, se eu desse ouvido à voz da incredulidade, à voz do diabo para me fazer desistir, hoje eu não estaria aqui sendo um canal de Deus na vida dos irmãos, um canal de bênçãos. Se você desistir, meu irmão, a pergunta que eu quero fazer agora nessa noite é para você. Se você desistir, como é que você vai viver o propósito de Deus para a sua vida? Como é que Deus vai cumprir o propósito dele na tua vida se você desistir? Se você ficar focado nos obstáculos que você mesmo tem levantado, as desculpas que você mesmo tem criado sobre a tua vida. Moisés, ele levanta o obstáculo da desistência diante da oportunidade que Deus dá para ele. Mas então, veja a reação de Deus em Êxodo capítulo 4, verso 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Meus irmãos, depois de tantas evidências que Deus deu, depois de tanta paciência, em responder todos os questionamentos, em tratar todos os obstáculos que Moisés foi levantando, então o Senhor se ira e ele convoca Arão, o irmão de Moisés, para ser o seu porta-voz naquela missão. Moisés arregou, meu irmão, e a oportunidade que era dele passa a ser de Arão. E isso nos revela uma grande verdade. Isso nos traz aqui uma grande lição que todos precisamos aprender nessa noite. E nós precisamos aprender que oportunidade não se perde, ela muda de dono. Eu quero ler mais uma vez com vocês. Oportunidade não se perde, ela muda de dono. Não existe esse negócio de que a pessoa perdeu a oportunidade da vida dela, não. As oportunidades, elas passam pela nossa vida e aproveita aquele que está pronto. Moisés, ele deu para trás, mas Arão estava pronto e aceitou o desafio. É verdade que Moisés continuou sendo a voz profética sobre o povo de Israel. Ele continuou sendo o líder principal, mas agora Moisés dividia a liderança com Arão, que mais para frente na história acabou sendo um entrave em certos momentos. Mas o que eu quero destacar aqui é que quando nós desistimos, nós deixamos de usufruir de coisas lindas que Deus queria fazer através das nossas vidas. Então, assim como Moisés, meu irmão, minha irmã, nessa noite, do que é que você tem desistido? Do que é que você já desistiu? Quais são as oportunidades que chegaram na tua vida, mas que já mudaram de dono? Não é que nós temos que ser bons em tudo, meus irmãos. Não é que nós não precisamos de pessoas para nos ajudar nos nossos pontos fracos. Sim, nós precisamos de pessoas. Sim, nós não vamos ser bons em tudo, mas nós precisamos estar disponíveis a Deus em tudo. Nós precisamos estar disponíveis a Deus em todas as coisas, porque é Ele quem nos capacita, é Ele quem anda ao nosso lado, e só assim nós vamos vencer os obstáculos que nos atrapalham de viver o seu propósito. E hoje Deus está nos atraindo ao deserto, para nos ajudar a vencer a desistência. É por amor, meu irmão. Por isso, vença o obstáculo da desistência, estando sempre disponível às oportunidades que Deus vai trazer sobre a tua vida. E por fim, em sexto lugar, nós precisamos vencer o obstáculo da pendência. Se você não quer atrapalhar o agir de Deus em você, você vai ter que aprender a vencer o obstáculo da pendência. E pendência é tudo o que não foi finalizado,
uma questão que não foi resolvida e que atrasa a nossa vida de continuar seguindo em frente a todo vapor, sem empecilhos, sem amarras. Porque as pendências, elas nos freiam e elas nos atrapalham de ver o agir de Deus e de permitir que o agir de Deus venha sobre as nossas vidas e nos leve rumo ao cumprimento do seu propósito. Mas além de tudo, além da crise de identidade, além da falta de intimidade, além da busca por aceitação, da autolimitação e da desistência, Moisés ainda tinha uma pendência com Deus que quase custou muito caro para ele. Depois de levantar o obstáculo da desistência, Deus então traz Arão para ser o seu porta-voz, e dos versos 18 até o 23 do capítulo 4 de Êxodo, que nós estamos refletindo, o texto ele continua relatando que Moisés, então ele vai lá, ele se despede do seu sogro Jetro, ele pega a sua esposa Zípora, ele pega os seus filhos e ele parte para o Egito. E lá no meio do caminho, Deus vai dando algumas orientações a Moisés. Ele diz inclusive que ele teria que endurecer o coração do faraó e tudo mais. Então veja o que está escrito em Êxodo capítulo 4, versículo 24. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Quando você lê isso aqui, meu irmão, não sei se aconteceu como aconteceu comigo. Eu fiquei pensando assim, mas como assim? Depois de tudo, depois de todo o sacrifício, toda a paciência que Deus teve com Moisés, agora vai querer inventar de matar Moisés, mas como assim? E eu acho interessante, lendo alguns comentaristas, porque eles apontam que na verdade o Senhor, ele estava procurando matar o filho de Moisés. Agora, veja a continuação nos versos 25 e 26, para a gente ter mais sentido do que o texto está querendo dizer. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés, e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. É verdade, meus irmãos, que esses 3 versículos, eles são um tanto obscuros, eles são um tanto difíceis de interpretar. Embora Moisés estivesse obedecendo a Deus ao voltar para o Egito, tinha alguma coisa errada. Deus ele havia instituído o rito da circuncisão para todos os filhos de Israel. Mas Moisés ele não havia circuncidado seu filho, talvez pelo fato do filho dele ter nascido em Midian, não sei ao certo. Contudo, isso era uma desobediência com a aliança que Deus havia feito com o seu povo através de Abraão. A circuncisão era um símbolo do ato de lançar fora tudo aquilo que é desagradável a Deus, em dedicação a Ele. Parecia algo pequeno, mas era uma pendência que impediria Moisés de viver o seu propósito e que traria grande sofrimento sobre ele e sobre a sua família. Diante disso, eu preciso também perguntar a você nessa noite, meu irmão: será que você tem alguma pendência com Deus? O que é que está mal resolvido aí na tua vida diante do altar do Senhor? Quais são as pendências que você tem com Ele? Será que é uma ofensa que você fez a alguma pessoa? Uma dívida? Um pecado oculto? Um vício? Um procedimento errado? Um mau testemunho? Qual é a sua pendência com Deus aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã? Você pode talvez estar até andando com Deus no deserto, seguindo as suas orientações e até obedecendo o que Ele está dizendo que você deve fazer, mas se você tem alguma pendência com Deus que ainda não foi passada limpo, você jamais vai desfrutar do propósito que Ele tem para você. E é por isso que nós precisamos resolver nossas pendências com Deus e com as pessoas. Nós precisamos levar isso a sério. E a Bíblia diz
em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É por isso que pendências precisam ser confessadas, encaradas, resolvidas, seja elas o que for. Eu me lembro, meus irmãos, que quando eu estava na faculdade cursando psicologia, eu estava no 2º ano, e lá em uma determinada aula, eu estava conversando com uma colega do meu lado, e a professora chamou minha atenção na frente de todo mundo. Então eu, cheio de orgulho e arrogância, eu respondi à professora de uma maneira grosseira, que eu não deveria ter agido daquela forma. Então, depois daquele episódio, eu ainda orgulhoso, não vou resolver essa situação não. Passado algum tempo, eu comecei a me sentir mal. Puxa vida, mas eu não deveria ter agido daquela forma. Mas a verdade é que eu acabei colocando aquilo dentro de uma gaveta e deixei quieto lá. Aquilo se transformou numa pendência. Mas passaram-se os anos, 2º para o 3º ano da faculdade, para o 4º, para o 5º, e quando eu estava lá, já na reta final para concluir o meu curso, e ao mesmo tempo, simultaneamente, eu já estava estudando à distância o curso de teologia, me preparando para o ministério. Então, em um dia em oração, sondando meu coração, Deus, Ele trouxe à memória aquilo que eu havia feito 2, 3 anos atrás. E eu fiquei tão envergonhado, meus irmãos, tão envergonhado. Havia uma pendência entre mim e Deus. Havia uma pendência entre mim e aquela professora. E então eu procurei aquela professora, e ela já não dava mais aula para mim, mas eu procurei ela lá na faculdade. Eu encontrei com ela, eu pedi um tempinho, e eu relembrei o episódio, aquilo que havia acontecido. Ela dizia que ela nem sabia que isso tinha acontecido, já tinha até apagado da memória dela, mas eu contei mesmo assim, e eu disse que aquilo não combinava com o homem que eu queria ser, e por isso eu precisava pedir perdão para ela. E ela ficou tão admirada com aquela minha postura, me perdoou, e ganhei ainda mais a simpatia dela. Mas sabe o que foi melhor, meu irmão? É que o meu coração se encheu de paz, e eu pude então sair daquela conversa, livre de qualquer acusação, sem nenhuma pendência, sem nada para ser resolvido entre eu e Deus. Muitos de nós, meus irmãos, temos pendências nas nossas vidas, que talvez aos nossos olhos parecem ser coisas pequenas, coisas sem valor, coisas que a gente até pensa assim, isso aí Deus nem vai considerar, isso aí já até esqueceu, Ele sabe que eu sou pecador, miserável, tranquilo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, meus irmãos, e Ele vai nos atrair até o deserto. Ele vai bagunçar com a nossa vida, Ele vai gerar incômodo no nosso coração, para que nós possamos vencer todas as pendências que tem ainda entre nós e Ele. E Ele faz isso por amor a nós, porque Ele quer ver cada um de nós vivendo e desfrutando do propósito que Ele tem. Não adianta você jogar debaixo do tapete essa situação mal resolvida, meu irmão. Resolva com Deus aquilo que precisa ser resolvido. Resolva com as pessoas aquilo que precisa ser resolvido. Faça isso em oração. Peça perdão a quem você precisa pedir. Faça aquilo que Deus já disse que você precisa fazer, mas que você está enrolando, que você está deixando para depois. Encare as suas pendências. Deus, Ele nos leva ao deserto para nos colocar em uma situação de vulnerabilidade, que nos faça parar de atrapalhá-lo no seu agir nas nossas vidas. Ele nos leva ao deserto para moldar o nosso caráter e para nos ajudar a vencer os obstáculos que nos impedem de viver o seu propósito. Porque, meu irmão, é no deserto com Deus que nós vencemos a nossa crise de identidade. É no deserto com Deus que nós superamos a nossa falta de intimidade e abandonamos a velha busca por aceitação pessoal. É no deserto com Deus que nós compreendemos que nele nós podemos todas as coisas, e por isso nós podemos vencer o obstáculo da autolimitação.
É no deserto com Deus que nós aprendemos a ser sempre disponíveis a Ele, e por isso nós podemos vencer o obstáculo da desistência. É no deserto com Deus que nós descobrimos que não podemos deixar nenhuma pendência, nada mal resolvido, e é por isso que nós podemos vencer esse obstáculo, o obstáculo da pendência. E nesse culto, meus irmãos, Deus, Ele está nos dando uma oportunidade de passar a nossa vida a limpo. Antes de nós tomarmos da Santa Ceia, nós precisamos fazer isso. Ele está nos dando essa oportunidade de vencermos os obstáculos que vão nos impedir de viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Ele está nos atraindo para o deserto, para que nós sejamos tudo o que Ele nos criou para sermos. Não perca essa oportunidade. Feche os seus olhos, meu irmão. Vamos orar. Olha para o teu coração, sonda a tua vida. Olha para tudo o que você tem vivido até aqui. Os obstáculos que você tem levantado. A autolimitação. Talvez você tenha olhado demais para as suas fragilidades. Focado nisso. Nem tentado, porque você acha que você não pode. Desistido, focando na desistência, vivendo uma vida com esse padrão de desistência. E então, você tem vivido uma vida de pendências, projetos que vão ficando para trás, sem ser terminados, problemas que vão ficando debaixo do tapete, sem ser resolvidos de fato, sem ser encarados de fato. Essa é a noite que nós temos a oportunidade de passar a nossa vida limpo, porque Deus nos deu um eterno presente, a salvação, e é por isso, por esse eterno presente, que nós podemos então viver o perfeito propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Missionária Central de Maringá.